Olá, meus amigos, boa noite, vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Estou fazendo uma live simultânea aqui no Instagram e no Periscope, então se eu estiver olhando para baixo, eu estou olhando no Periscope, para cima, para o Instagram. Um abraço para Maria, para Karen, para Bruna, para Alessandra, para Ana, para Bela, para Diana, Flávia que está entrando aí, a Isabelle, a Noemi Giroto, a Adriana, todo mundo que está entrando aí, Rafa Lopes. Gente, quem está entrando aqui no Periscope, por favor, compartilhe com seus seguidores, faça como fez a Rafa. Quem mais está entrando aí? Luísa, Vivório, Lademerge, Gabriela, Evalise, Diana, Benevaldo de São Paulo. Bom, gente, vamos aqui fazer algumas considerações, repercussões no direito civil do caso Neymar, tá? Antes de mais nada, eu quero aproveitar aqui para deixar claro que eu não sou professor de direito penal. Eu vou trazer algumas indagações para vocês de direito penal, para que vocês pensem, para que vocês pesquisem, porque eu estou vendo muito achismo por aí. Todo mundo já elegeu um mocinho e um vilão nessa história, todo mundo já tem muita certeza. E a gente sabe que muitas certezas nos dias de hoje é estranho, né? Bom é aquele que tem mais dúvidas do que certeza. Você tem que questionar tudo. Então, é importante, né, você parar, pensar um pouco. É difícil ter muitas certezas num caso que você não tem todos os dados. Então, vamos analisar com calma, vamos ver onde que nós temos que ir, quais perguntas que nós temos que fazer e diante de diversas conjecturas, nós vamos trabalhar as questões no direito civil. Então, para o pessoal aqui do Periscope, para a Lari, para a Vivi, para a Nandinha, para a Lucimara, vamos começar a fazer essa análise do caso Neymar. Primeiro, deixando claro, tá, que a gente não tem como julgar isso, não podemos ser levianos para dizer quem está certo ou quem está errado. O estupro é um crime silencioso. Aliás, pouquíssimas mulheres vítimas de estupro real mesmo buscam a justiça, buscam as autoridades para relatar os crimes. Tamanho é a devastação na psique, a pessoa não quer reviver aquilo, não quer se expor, ou seja, é uma situação muito difícil para a mulher, né? Óbvio que o estupro pode ser cometido também contra um homem, mas aqui estamos falando, né, de um estupro contra uma mulher, né, um possível estupro contra uma mulher. Então, temos que levar sempre isso em consideração, tá certo? Não podemos ser levianos e julgar pura e simplesmente de maneira, né, sem dados suficientes, a conduta de uma pessoa que a gente nem conhece, não está tendo acesso, né, aos autos. Bom, antes de começar, quero lembrar vocês para irem visitar o site do Portal Adapta. Anota aí para você conhecer os cursos do Portal Adapta. É um curso, uma plataforma online que eu criei e lá eu tenho diversos cursos, curso para delegado, para TJ Rio de Janeiro, grupo de estudos para Ministério Público em geral, o meu módulo de civil parte geral, que você vai ter um caderno completo, está lá à disposição no Portal Adapta, sem falar nos cursos de outros professores, como a professora Cláudia Barros, professor Rodolfo Hartmann, Bruno Gaspar de Eleitoral. Se você quer aprender eleitoral, vai lá no curso para o TJRJ do professor Bruno Gaspar, Teoria e Questões, sensacional, material de apoio. Temos o curso de Ambiental com a Renata Chama, Condicional com a Tatiana Batista. Olha, vou colocar aqui na tela do meu Instagram a foto do meu módulo de parte geral, ó. Módulo de parte geral aí lá no portal adapta.com.br. Não deixe de conferir esse módulo aí, tá certo? Vamos lá. Para Carol Dias que está entrando, para o Magno, todo mundo agora online, pessoal aqui no Periscope também. Bom, o que eu queria falar com vocês? Vamos começar analisando esse caso do Neymar. Olha só, bom, a menina com quem o Neymar teria, né, tido relações sexuais, essas relações de fato ocorreram, né, divergências foram consensuais, consentidas ou não. Essa menina fez um boletim de ocorrência acusando o Neymar de estupro, né?
e em que ela admite que teve diversas conversas com ele, que ele foi ao quarto de hotel dela, ele estava bêbado, eles beberam, enfim, e ela não teria consentido, teria tido relações sexuais ali, né, forçada, né, mediante até uma violência, teria sido esse o relato dela. Ela foi numa delegacia, foi fazer uma notícia crime. Esse fato ganhou uma repercussão mundial, né? Não se sabe necessariamente se por culpa dela ou não. O fato ganhou os jornais. O Neymar é uma celebridade. E aí, o que aconteceu? O Neymar, para demonstrar, e aliás, a princípio provavelmente ele queria dar uma resposta rápida para demonstrar que ele não cometeu o crime, provavelmente para não perder patrocinadores, não abalar a sua imagem. Ele fez um vídeo em que ele exibe a conversa de WhatsApp, ou as conversas de WhatsApp que antecederam, e também conversas posteriores à data em que ela alega que foi estuprada. Tá certo? Então, o que acontece? Quando o Neymar faz esse vídeo, ele mostra o conteúdo daquelas conversas. As imagens, né, que são os famosos nudes, né, as imagens, né, dela nua, ele, né, na verdade alguém, não sei se foi ele, né, conseguiu borrar a maioria das fotos, ou seja, não aparece na maioria das fotos partes íntimas, com exceção de uma ou outra foto que não foi feito o tratamento adequado para esconder as partes íntimas. O nome, telefone também teriam sido borrados ali para que ela não, né, para não expor ali, digamos, a intimidade, né, e a identidade dela. Também, né, aparentemente, a ideia do Neymar era apenas o quê? Comprovar aquelas conversas. Tanto é que nenhum vídeo foi aberto durante a sua exposição. Ele não clicou em áudios que tinham ali também para a voz dela provavelmente não ser identificada. Ou seja, parece que o Neymar foi assessorado, teria sido assessorado, porque eu não imagino que ele tenha pensado nisso. Ele poderia eventualmente clicar ali num áudio para mostrar alguma coisa que ela falou. Não, teve esse cuidado de borrar as imagens, não identificar o nome, a foto, o rosto. Mas algumas imagens aparece parte do rosto. Outras imagens aparecem, né, partes íntimas, não todas as fotos, mas algumas acabou escapando ali. Parece que o nome dela também teria escapado num ou outro trecho, né, o primeiro nome, evidentemente. Então, o que a gente, né, tem a comentar aqui? Bom, como eu falei, não sou professor de direito penal, mas eu quero que vocês parem para refletir na esfera criminal também. Eu vou colocar indagações na cabeça de vocês e depois nós vamos trabalhar na questão civil. Eu vejo muita gente falando que não haveria... Não. Bom, primeira coisa, teve crime de estupro ou não teve? Bom, a gente não estava lá para saber, a gente não tem acesso a todas as informações. Então, o que acontece com relação ao crime de estupro? Parece estranho, não estou dizendo que não houve crime, mas é estranho ela alegar que sofreu o crime no dia 15, por exemplo, né, sofreu o estupro no dia 15, e no dia 16 ela ainda ter conversas com o Neymar, chamando ele, pedindo presentes, enfim. Teria acontecido, essa conversa teria sido depois do dia que ela alega ter sido estuprada, tá certo? Isso é um ponto para a defesa do Neymar. O Neymar, como sempre, dando trabalho para as defesas, não só dos times adversários, como da defesa dele, né? Porque se ele tivesse ficado quieto, resolvido essa questão pela via judicial, teria sido melhor. Mas, né, ele fez esse vídeo, tornou pública a situação, dando um trabalho para a sua defesa, provavelmente. Mas parece que ele foi assessorado, isso que é estranho. Talvez, né, teria sido ali melhor trocar um crime virtual, um crime de estupro por um crime virtual. Talvez tenha sido esse o pensamento, não se sabe. Mas o que acontece? Parece, por essa informação dela ter buscado
conversas com o Neymar, ter chamado a atenção dele depois do dia que ela alega ter sido estuprada, isso poderia ser um indício, né, em favor dele para dizer, olha, não, esse comportamento não condiz com alguém que teria sido violentado, porque ela não disse que foi vítima de estupro porque estava inconsciente, ela falou que ela foi forçada. Tá? Então não teria ali uma atitude condizente depois, ela pedir presentes, chamar ele para encontrar com ela de novo. Ela fez um charminho ali em conversas posteriores, né? Uma sedução para ele encontrar de novo. Então, esse é o ponto que a gente, né, pode questionar. Mas eu quero deixar claro, porque algumas pessoas parecem que não sabem disso, que você não pode julgar o comportamento dessa moça pelas conversas que ela teve. O fato dela procurar o Neymar, se insinuar para ele, não autoriza ele a praticar sexo sem o consentimento. Isso parece óbvio. Então, aquelas conversas, ela traindo ele, né, instigando ele, não quer dizer que ela não possa, na hora, ter dito, não quero nada, só queria te conhecer pessoalmente. E se ele insiste, isso é estupro. Tá? Não sejam moralistas julgando o comportamento dela. Agora, a gente pode, pelo menos essa é a alegação dela, mas a gente estranha que diante dessa alegação, ela depois da data, posteriormente, ela alega isso. Então, provavelmente a defesa do Neymar vai ficar em torno disso e de outras informações. Parece que teria ocorrido uma extorsão posteriormente. Enfim, são questões que a gente, né, não tem como alegar aqui no plano, porque a gente não conhece, né, o fato. Bom, mas o que a gente tem para falar? Gente, está funcionando aí, Instagram está indo, não travou, Periscope está indo também, tudo bem? Até então tá tudo certinho, dê um ok aí, bota coraçãozinho na tela aí para eu saber que está funcionando, beleza. O que eu quero que vocês pensem? Bom, essa é a questão do estupro. Você tem que pensar isso no direito penal, no processo penal, como que se faz prova disso, etc. Bom, aí o Neymar buscou, né? Gente, segura aqui as mensagens no Periscope, porque eu não tenho como ler, daqui a pouco vai acabar travando, tá? Só um detalhe, tem gente falando aqui no Periscope, quem foi vítima de estupro iria denunciar no mesmo dia. Não é verdade, pelo contrário, a maioria das vítimas de estupro nem denunciam, elas não têm forças para ir à delegacia, tá? Não é verdade. As pessoas que são vítimas de estupro, elas não têm coragem de denunciar, tá certo? Não podemos ser levianos. Aquelas que têm coragem, e se ela foi estuprada, foi um ato de coragem, até porque o Neymar é uma pessoa pública, né? E já está recaindo sobre ela, né, todo o julgamento, sem a gente ter todos os dados, porque ela pode ter se confundido no dia também, lá no boletim de ocorrência. Então, a gente não tem como julgar. Estou trabalhando as duas possibilidades aqui. Bom, vamos lá. Só para a gente ver quais são os crimes que estão em jogo aqui. Um é o estupro. A gente tem como saber, eu não entendo como vocês têm tanta certeza de que não houve estupro. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que tem um indício pelas conversas divulgadas e pelo boletim de ocorrência que não é compatível com o estupro. Mas nada impede prova em sentido contrário, até que o dia teria sido outro. Tá ok? Agora, vamos para a parte do Neymar. O Neymar pega aquelas conversas e divulga. Ele teria cometido aquele crime lá, aquele crime virtual, né, que tem lá no Código Penal, salvo engano, agora não lembro o artigo de cabeça, mas aquele crime de divulgação de fotos íntimas, etc. e tal, fotos de sexo, fotos íntimas, nesse sentido, né, que a pena é de 1 a 5 anos, né, o artigo 218C, o pessoal está colocando aí, artigo 218C do Código Penal. O que acontece aqui? Bom, veja, mais uma vez, se o Neymar cometeu esse crime ou não, isso é uma questão boa para você discutir com o professor de direito penal. Mas o que de fato está sendo muito difundido entre os alunos e está errado é o seguinte: você não pode dizer que não há esse crime
alegando excludente de ilicitude, falando que ele atuou em legítima defesa. Não, não é legítima defesa, porque ele não repeliu uma injusta agressão, né, de maneira imediata. Ele teve tempo de pensar, ele teve tempo de borrar as imagens, de gravar, de fazer minimamente um roteiro ali para fazer o vídeo. Não há que se falar em legítima defesa da honra aqui, não é isso. Tá certo? Muita gente falando isso aí, muitos alunos, né? Cuidado, tá? Não há legítima defesa aqui. O que acontece? O que pode acontecer? Muitos vão sustentar o seguinte, gente, segura agora um pouquinho os comentários aqui no Periscope, um pouquinho no Instagram para não travar, tá? Vamos lá. O que pode acontecer aqui? Há uma linha de argumentação de que, como o Neymar borrou as imagens, escondeu o nome, escondeu o rosto, não divulgou os vídeos, os áudios, o que acontece aqui no caso? Não estaria caracterizado para quem segue essa linha argumentativa, provavelmente vai ser a defesa do Neymar também, se ele vier a ser, né, processado por isso, de que não haveria o dolo ali de divulgar aquelas imagens atingindo a intimidade e a privacidade. O dolo dele seria apenas de divulgar a informação para, né, se retratar perante a sociedade, para salvar a sua honra, a sua imagem. Não é legítima defesa, né, na minha opinião, mas seria um comportamento que não teria o dolo característico do crime do 218 do Código Penal. Só que aí que tá. Ah, professor, mas algumas fotos vazaram. Algumas fotos apareciam as partes íntimas. Então, né, nesse caso não engloba. Nessa linha argumentativa, você poderia falar que por um descuido, né? E como não há modalidade culposa do crime, né, ele não responderia. Mas veja só, eu não sou professor de direito penal, tá certo? Não sou professor de direito penal. Você vai ter que trabalhar isso, pesquisar no direito penal, estudar bem esse crime do 218C, né? Você vai ter que pesquisar bem. Por quê? O fato típico, a princípio, né, existe, né, a tipicidade formal. Você vai ter que analisar ali se tem o dolo, se não tem o dolo, enfim. Se tem lesão ao bem jurídico tutelado, entre outras coisas. O que a gente pode pensar aqui? Aí é interessante. Veja, ele teria feito isso para se defender, para provar que não houve o estupro. Então, pode acontecer duas coisas. Ele não responder por esse crime de divulgação dessas imagens ou responder, independentemente do fato dele não responder por estupro. Seria uma coisa estranha, né? Ele ser absolvido do estupro e responder por esse crime, né, por um ato que ele comprova que não praticou estupro. Por quê? Se ele pega essas imagens e usa na investigação criminal, no processo criminal, ele não teria cometido crime nenhum, porque ele é um dos interlocutores daquela conversa. Então não há que se falar em proteção à privacidade e intimidade dentro da investigação, dentro do processo, se ele é um dos interlocutores e está usando aquilo para comprovar que não cometeu o crime de estupro. Mas como ele fez isso de maneira pública, aí é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Ele pode até eventualmente ser absolvido pelo crime de estupro e ainda responder por esse crime. Mas ela não sairia impune, porque se o crime de estupro ele comprova com essas imagens que o crime não ocorreu, ela teria feito o quê? Denunciação caluniosa. Não seria calúnia, seria denunciação caluniosa, tá certo? Olha, o Rogério Sanches aí falando que não, se não houve dolo, Maria, nem precisa falar que é legítima defesa. Não há dolo, então você não chega... Deu uma travada aqui. A ausência do dolo... Gente, vocês estão me ouvindo aí? Deu uma travada aqui. A ausência do dolo, ela afasta a tipicidade. Elisa, eu não posso falar agora, estou no meio de uma aula aqui.
Deu uma travada aqui, entrou uma ligação aqui. Deixa eu só ver se volta o vídeo aqui. Gente, só segurar um pouquinho aqui. Gente, só um instantinho aqui que deu uma travada aqui no Instagram. Entrou uma ligação. Só um instante. Mas vamos ver se eu consigo retomar aqui. Esperar o pessoal entrar de novo aqui, já está entrando ao vivo novamente, esperar o pessoal entrar. Não, é que entrou uma ligação aqui e aí realmente ficou difícil. Eu tinha que ter posto no modo avião, deixa eu só corrigir aqui. O áudio tá bom para vocês aí do Periscope? Bom, tá entrando aqui já o Instagram novamente. Deixa o pessoal entrar de novo. Vamos lá, deixando o pessoal entrar. Gente, eu quero deixar claro que essa live aqui, pessoal do Instagram que está entrando também, vai ficar salva lá no Periscope, tá? No Periscope ela fica salva indefinidamente aqui para vocês que estão assistindo. Aliás, quem está aqui... Oi Priscila, tudo bom? Um beijo para você. Compartilhem com seus seguidores. A Flávia está aqui entrando no Instagram, a Sofia, o Jefferson. Bom, Gabriela, minha amiga, um beijo para você. Olha só, vamos voltando aqui. Se você está assistindo essa live aqui, tem a parte 1, ou você vai lá no Periscope e assiste a live na íntegra. Mas veja, como eu falei, eu não quero discutir a questão penal, mas a questão é essa, há dolo, não há dolo, entenderam? Essa é a grande questão, mas eu quero deixar claro que ela, se for provado que não houve o estupro, ela teria cometido o crime de denunciação caluniosa. Tá? Se ela sabe que iniciou uma investigação criminal de um fato que não é crime, tá certo? Então, ali a gente teria essa grande questão também. Bom, e aí? E a repercussão no direito civil desse caso Neymar? Como é que fica a repercussão no direito civil? Bom, vamos pensar aqui. Gente, a questão do estupro não, né? Vamos analisar a questão do vídeo do Neymar. O que acontece? Independente de ter ocorrido ou não o estupro, independente dela ter extorquido ou não o Neymar, uma coisa é fato. O Neymar divulgou uma conversa privada que tinha informações íntimas. Então não há como você negar. O direito à privacidade e à intimidade daquela moça foram violados. Isso é um fato. Não estou dizendo que ela terá que ser indenizada, mas você não pode negar que a privacidade e a intimidade dela foram violadas pelo Neymar. Porque a conversa era privada e as informações eram íntimas, eram conversas de cunho sexual, fotos íntimas. E isso foi exposto. Tá certo? Não há qualquer discussão sobre isso. Isso é um fato, ocorreu. Agora, o que você tem que analisar? Se esse dano que ela sofreu decorreu de um ato ilícito praticado pelo Neymar. E aí você cai na mesma discussão do direito penal. O fato do Neymar gravar aquele vídeo é um ilícito penal? Fala, Diogo, meu irmão está aí na área. É um ilícito penal e civil? Porque aqui, na verdade, o ilícito vai ser o mesmo praticamente. Mas o que acontece? Ele voluntariamente expôs, não dá para dizer que ele não quis, ele quis expor aquela conversa. Agora, o ânimos ali era causar um constrangimento para ela ou era se defender?
né? Como alguém citou aí o Rogério Sanches, a maneira mais rápida que ele buscou para defender a sua imagem era divulgando esse vídeo, né? O que acontece? Na minha opinião, mais uma vez, se ele tivesse feito isso na investigação criminal, se ele tivesse feito isso no processo, ou se ele tivesse chamado um jornalista para o jornalista ver as imagens, não divulgá-las e o jornalista narrar o que estava vendo, ele certamente não teria cometido um ato ilícito. Seria uma opção também. Chama um jornalista, por exemplo, faz uma entrevista, mostra, o jornalista vai dando as suas impressões sobre o fato. Tá certo? Não, mesmo a conversa se referindo a ele pode fazer isso no processo, como prova. Mas ele não pode divulgar uma conversa que tem dados íntimos perante todos. Isso é um fato. Isso ele fez. Agora, isso é um ato ilícito? Neste caso, então, primeiro ponto, não seria um ato ilícito. Se ele tivesse feito no processo, se ele tivesse chamado um jornalista para atestar aquele fato, por exemplo, né? Isso é um ponto. Na minha opinião, se ele tivesse borrado bem as imagens, não tivesse aparecido nenhum aspecto das fotos dela, ou seja, não desse para identificar ela de maneira nenhuma pelas fotos. Agora tem foto que aparece a boca dela, tem outra foto que aparece tem uma foto. Gente, Fernanda, essa questão do dolo específico aí, deixa para o direito penal. Estou falando aqui no direito civil, tá? Isso é um fato. Ele quis divulgar uma conversa íntima. Divulgou. Agora, se ele consegue borrar direito aquelas imagens, não aparecer o nome dela, preservando a identidade dela, automaticamente também ele preservaria, de certa maneira, a privacidade e a intimidade. Porque só ela saberia que foi ela que disse aquilo, ou para as pessoas do círculo, né, de confiança dela. Afinal de contas, a gente não sabia a identidade dela até então. Né? Até agora a gente não sabe direito quem é, mas quando teve a notícia do boletim de ocorrência, a identidade dela permaneceu em segredo. Então, o problema é que em algumas fotos aparece o pedaço do rosto dela, tem um outro momento que aparece o nome dela, e não é um nome muito comum, ainda que seja o primeiro nome. Então, nesse caso, você pode vislumbrar que houve a violação à intimidade e à privacidade, e que por um descuido, até nesse momento de divulgar essas informações para se defender, por uma imprudência na hora de fazer a edição ali do vídeo, ele acabou atingindo essa privacidade. E aí fica difícil fugir de uma responsabilidade civil. Num primeiro ponto, tá? Numa primeira análise. Mas claro que você pode pensar, poxa professor, mas ele fez isso para se defender. E se ficar comprovado que não houve estupro, se foi denunciação caluniosa mesmo, ele vai ter que indenizar alguém que fez tudo isso? Bom, você pode analisar o comportamento da vítima no direito civil. Se ela realmente agiu de má fé, houve o quê? Uma espécie de concorrência aí. Você pode até, de certa maneira, tentar se valer daquela ideia de culpa concorrente, não para eliminar a indenização, mas para diminuir o seu montante. Sem falar que o Neymar, provando que não houve estupro, ele terá direito a uma indenização muito maior, se for verdadeiro. Então, se for verdadeiro, se for falsa a notícia de crime, né? E até pela repercussão. Então, no final das contas, ele pode perder por um lado, ganhar por outro ali, ter uma espécie de compensação, não tecnicamente falando, mas uma espécie de compensação. Grande Bruno Gaspar entrando na área aí. Olha, o professor Bruno Gaspar, aquele que eu falei lá do curso do Portal Adapta de Direito Eleitoral, estava falando agora há pouco com vocês. Quem não entrou no site, entra lá, portaladapta.com.br, tá certo? Patrícia Severo, Aline Chagas, entenderam a lógica, gente? O que a gente não pode fazer? Tirar conclusões precipitadas. Eu não tenho como dizer para vocês se houve crime ou não houve, né? É bom você, né, analisar isso com um professor
de direito penal, com um promotor de justiça como é o Bruno Gaspar, mas há uma linha defensiva que vai dizer ele não teve dolo de divulgar fotos íntimas, ele teve o cuidado de borrar as imagens, esconder a identidade. E nesse caso não haveria um crime. Mas não há que se falar aqui em legítima defesa, porque não foi tecnicamente uma legítima defesa, tá certo? Olha só, como alguém está falando, não vejo como uma legítima defesa da honra, porque não foi logo após, não repeliu uma injusta agressão, ele teve tempo de pensar o que ia fazer. Respeito opiniões no sentido de que foi o meio mais rápido, ele não teria outro meio, mas aqui no caso eu acho que ele pensou, ele editou o vídeo, ele fez um roteiro. Acho difícil analisar como legítima defesa. Eu acho que é mais legal falar se ele tinha ou não a intenção aí, o dolo. Então, agora uma coisa é fato, né, gente? Vamos trabalhar com a realidade. O Neymar tomou a decisão que é melhor para ele. Por quê? Dessa maneira, ele restaurou a opinião pública a seu favor, como a Priscila está dizendo aqui no Periscope. Claro, veja, hoje todo mundo está do lado do Neymar, ninguém está do lado da menina. Poucas pessoas. Mas, gente, não tomem conclusões precipitadas. A gente não sabe o que vai surgir daqui para frente. Vai que ela tem um vídeo mostrando a violência? Não sabemos, tá certo? Então, a gente tem que ver as imagens, tem que esperar mais informações, etc. Vamos aguardar. Mas no direito civil, com certeza a intimidade e privacidade dela foi violada? Foi. E aí, isso faz ter o dever de indenizar? Depende. Se você entender que houve um ato ilícito, uma conduta dolosa ou pelo menos culposa, imprudente na divulgação daquelas imagens, sim terá o dever de indenizar. Lembrando que se ele provar que o crime não ocorreu, ela também terá que indenizar pela lesão à sua honra. Mas como é uma agressão permanente, a legítima defesa não caberia enquanto durasse. Em analogia ao crime permanente, quem está falando isso aí, eu não estou conseguindo ler o seu nome, mas poderia ser um argumento, tá? Mas você está entendendo que é um crime permanente na ideia de que a honra está sendo abalada? Não, foi um fato, né? A notícia, que gerou... Aliás, tem isso, Ela fez um boletim de ocorrência. A questão ia ser investigada. Foi a mídia que propagou aquela informação. Então ele estaria se defendendo da repercussão midiática, que às vezes ela mesma não tem culpa disso. Claro, ela teria responsabilidade por ter divulgado uma opinião, uma informação falsa. E aí, nesse caso, você poderia forçar uma barra para falar que foi uma legítima defesa, enfim. Mas eu acho, de fato, aqui que parece realmente muito injusto. Se ficar comprovado que não ocorreu o crime, ele tem que indenizar ela pela violação da intimidade e da privacidade. Mas a gente vai ter que analisar com calma, verificar se de fato houve essa intenção, qual foi o grau da lesão, porque no primeiro momento não era possível identificar imediatamente ela. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, a conduta humana voluntária tem que ser dolosa ou culposa também. Tem que ter culpa. Ali não é responsabilidade objetiva. Então, a gente, nessa análise do dolo da culpa, ele pode vir a não ter que indenizar também no âmbito civil. É muito incipiente, a gente tem que analisar mais informações. Eu fiz essa live com o intuito de vocês não tomarem conclusões precipitadas. Tá certo? Mas vamos discutir mais sobre isso. Quem quiser, bota nos comentários lá do post que eu fiz dessa live, o que vocês acham, o que vocês estão pensando ali, e a gente pode falar sobre isso. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem gostou, entra lá no portal adapta.com.br, confere os cursos que estão lá. Tá certo? Maria Jordana, Priscila, professor Tadeu Pinheiro. Eu só acho que é muito... Sâmia, tudo bom? Eu só acho que é muito cedo para a gente
tirar conclusões de quem está certo, quem está errado, né? A gente não tem todas as informações. Tem gente perguntando ali, você estudou com o professor Pedro Barreto? Eu fiz EMERG, na Escola da Magistratura eu fui aluno e ele deu algumas aulas para mim lá na Escola da Magistratura. Na época ele era professor de lá, né? Entre outros diversos professores, tá certo? Bia, Vanessa, Mariette, Bruno Gaspar. Bruno Gaspar, não tive a oportunidade de ser aluno dele, mas ele é meu colega lá no Portal Adapta. Confira o curso do Bruno Gaspar. Alguém, mais alguma pergunta, gente? Quem tiver uma pergunta aí pode fazer. Carol Dias, obrigado. Vamos ver quem tem mais alguma pergunta. Bom, gente, fica o ensinamento, né? Fica o ensinamento aí para se tomar muito cuidado com rede social. O Neymar conheceu essa mulher através das redes sociais, ele não conhecia ela, então tinha aquela frase, ei, fake, né? Ele não conhecia ela, entabulou um relacionamento virtual primeiro, depois foi encontrar, né? Depois foi encontrar ali ela pessoalmente, o que é extremamente arriscado. Ele não tinha qualquer referência dela, não sabia de onde ela veio, quem era ela, quem conhecia ela. Onde encontra minhas aulas, Marinette? Eu estou falando aqui, portaladapta.com.br, é só clicar no link da bio do meu Instagram. Estou falando aqui. Alguém escreve aí, portaladapta.com.br, por favor, tá certo? Então eu quero me despedir aqui do pessoal aqui do Periscope. Vou fazer mais dicas para o MP Santa Catarina também. Ó, um abraço aqui para vocês, um beijo para vocês do Periscope e vocês do Instagram também. Até a próxima. Muito obrigado.